Então vamos iniciar a nossa reunião das quintas-feiras e para isso vamos fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso divino amigo e mestre, que estas bênçãos possam serem assimiladas por cada um de nós que estamos vinculados a esta reunião. Que em teu nome, Senhor Jesus, espíritos que dirigem a este estudo estejam a nos amparar, a nos tutelar. Rogamos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta colaboração e esta direção, é que vamos iniciar o estudo dando graças a Deus e que assim seja. Então, nós vamos entrar na última parte deste capítulo, Mediunidade e Fenômeno. E é importante que façamos algumas reflexões que nos traz Alexandre, para que entendamos que o fenômeno em si não é tão importante como as pessoas imaginam. O mais importante é nós estarmos nos utilizando devidamente de um empréstimo que nos é concedido para que reparemos erros de outrora. Enquanto nós não entendermos que mediunidade é um fator de nós nos reorganizarmos espiritualmente, nós nos energizarmos perante o nosso passado, os nossos erros pregressos, nós estaremos sem um objetivo. Então, o objetivo, nos fala Emmanuel, no livro Emmanuel, que a mediunidade, para quase totalidade de nós, é um compromisso nosso com a sociedade, com a espiritualidade e com os nossos problemas de outrora, para que possamos trazer outras nuances. Então vamos entender o que nos traz agora Alexandre. Olha como ele coloca: entre amemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos, e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. O que nós trouxemos aqui é isso aqui. É uma possibilidade de nós nos angelizarmos, espiritualizando a nós mesmos. Se nós não seguirmos a senda, o caminho que nos foi trazido pelo Cristo, pelo nosso Mestre, nós não estaremos saindo da animalidade que tem nos caracterizado. Nós estamos muito mais próximos ao animal que ainda vive em nós do que este processo de angelização, de espiritualização. Então, é um caminho que precisa ser a todo instante avaliado. Como nós chegaremos? Realizando os preceitos evangélicos. A partir daí, nós vamos nos edificando o reino de Deus no nosso interior, fazendo com que nós possamos nos erguer ou reerguermos-nos para a redenção final. Redenção final significa cada um de nós chegará a um estágio de perfeição relativa. Está muito distante de nós, muito distante, mas nós temos que ter este objetivo. Se nós não soubermos aonde e por que nós estamos, é para que nós tiremos as avaliações, tiremos a análise material das coisas, porque isso é infrutífero. Isso nos levou a ficarmos iludidos e prejudicando-nos por milênios. Então ele está nos colocando, não há como ser diferente. Nós temos que entender que o Cristo veio até nós no momento em que estávamos preparados para recebermos esta mensagem, mensagem de autoconhecimento, mensagem de nós voltarmos para dentro de nós mesmos e vencermos a este homem velho que viveu ao longo dos milênios iludido com as coisas exteriores. Não tem caminho que não seja de dentro para fora. Os caminhos de fora para dentro não chegam a lugar algum. Vão ser superados pela nossa maturação e pelo nosso desenvolvimento. Olha como ele continua a nos trazer. E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou, depois de longa pausa, apelando sentidamente: unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Então nós trouxemos aqui esta ideia. Jesus veio até nós para nos mostrar o caminho. Por que ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida?
Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele trouxe os parâmetros. Nós queremos vencer o mundo, nós temos que vencer ainda esta avaliação e esta hipnose que nós nos colocamos e deixamos que o mundo fosse nos inebriando, e quando não estivéssemos tendo os preceitos e as avaliações exteriores da vida, nós nos sentíamos faltando alguma coisa. Então é importante que a gente entenda, um ser que está no cenário material, numa outra roupagem, numa outra vivência, tendo recebido as oportunidades para que ele cresça, por que ele é revoltado? Por que ele é insatisfeito? Por que ele não se adequa à situação em que ele se encontra? Ele não se adequa porque em um passado próximo, aquilo ainda falou alto nele, fala alto, ou seja, um passado em que ele teve poder, teve dinheiro, teve beleza, teve situações aparentemente favoráveis a nível exterior, e ele é saudoso disto. Quando aquilo não está da mesma forma, quando aquilo não se organiza como ele esperava que eu fizesse, isto é a nível inconsciente. O que acontece é que ocorre uma rebeldia desta alma, que vai buscar a revolução externa, que vai buscar agora uma insatisfação, querendo que outras pessoas estejam com eles. Então ditam normas, ditam regras, ditam padrões, ditam uma série de infelicitações para a alma humana. Quantas pessoas doentes são seguidas por milhares de outras porque ele tem uma firmeza, ele tem uma convicção, mas porque ele rouba energia de milhares de pessoas que estão ainda sem saber o caminho a seguir. E ele está nos trazendo, nós temos que superar este caminho que foi o nosso caminho habitual ao longo dos milênios. Para isto, unamo-nos todos no compromisso sagrado de uma cooperação legítima. Estamos no melhor lugar, com as melhores pessoas, na situação devida para que cresçamos, para que possamos nos deshipnotizar, para que possamos nos desmagnetizarmos de um passado que não foi bom. Ainda que nós imaginemos que aquilo gere em nós uma saudade, é porque é um parâmetro material. Quando eu passo a ter uma percepção espiritual da vida, eu vou ver que aquilo foi a minha pedra de tropeço. Aquilo foi o lugar que me levou a infelicitações. Aquilo foi o lugar que eu mais errei no cenário material. Então que a gente não busque os holofotes, que a gente não se anime a buscar situações exteriores, porque o Cristo nos disse, é para amanhã, para nós vencermos em nós aquele homem velho, para termos outros padrões, para nós buscarmos aquilo que nos trará uma felicidade e uma serenidade verdadeira na nossa alma, cooperando com o nosso Mestre Jesus. Então, nós estaremos em todo o trabalho que estivermos fazendo, servindo da melhor forma, compreendendo aos nossos irmãos que estão apegados ainda a estas proposições materiais, ainda que sejam espíritas, ainda que se digam espiritualistas. É uma mentira a nível de realidade interior destes irmãos e talvez de nós mesmos. Então nós temos que compreender, será que eu estou compreendendo o que nos é proporcionado pela doutrina espírita? Vivermos os preceitos evangélicos, edificarmos em nós um homem novo, edificarmos um reino de Deus em nosso interior. Reino de Deus que significa alijarmos, retirarmos ilusões, retirarmos agora a indisciplina, a revolta, a blasfêmia, a maledicência e outros padrões que nos caracterizaram ao longo dos séculos, porque estivemos competindo a todo instante, estivemos digladiando-nos, estivemos a partir daí denegrindo pessoas, falando mal das criaturas, gerando infâmia, gerando uma série de situações desairosas. Que nós lembremos-nos para compreendermos o que nos traz agora Alexandre. É uma percepção que precisa ser por nós vivida, aproveitada e fazer guarida na nossa alma, nos dar a verdadeira euforia, a êxtase espiritual que deveremos ter com as coisas do Espírito. Enquanto nós estivermos nos alegrando,
Apenas e tão somente com os aspectos exteriores é que o homem é velho, ainda vige, ainda fala alto, ainda se torna é o detentor da nossa alma. Que nós avaliemos-nos de forma ciosa, de forma profunda, que nós entendamos isto que nos é trazido por Alexandre. Mas continuemos. Olha o que ele vai fazer de analogias. Se o braço humano modifica a estrutura geográfica do planeta, rasgando caminhos novos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da terra. Então ele vai fazer agora uma analogia. Se o homem faz isso, olha o que eu trouxe aqui, a beleza de uma cidade espiritual criada num deserto, a beleza de uma cidade material, melhor, criada num deserto, o homem mudando o curso das águas, o homem agora aterrando isto e aquilo, fazendo verdadeiras maravilhas, e fazendo com que, olhe bem, fazendo estradas, fazendo com que mudasse o curso das coisas. Então nós trouxemos isso porque André Luiz nos relata no livro Evolução em Dois Mundos, co-criadores em plano menor. Isso é importante a gente avaliar. Os co-criadores somos todos nós fazemos, desde já, auxiliamos na confecção de um veículo psicofísico, ou físico-psicossomático, que é o corpo físico, que nós estamos engendrando, auxiliando a isto, e estamos fazendo lugares nos planos inferiores, estamos fazendo lugares, cidades nos planos umbralinos, estamos construindo cidades nos planos físicos, estamos trabalhando agora o plasma divino para contribuirmos de uma forma inferior que nós teremos que desfazer. Ninguém que tenha construído planos inferiores ficará por isso mesmo, terá que ir até esses locais, levar agora a boa palavra, levar o exemplo, levar agora outros parâmetros para que mude aqueles locais. Em todos os locais que nós estivemos desfazendo realidades superiores, construindo coisas materializadas, nós teremos que desconstruir para refazer em outras bases. Então é assim, o homem vai criando, se o homem é capaz de realizar isto. Veja bem, se o homem com a sua inteligência, com o seu domínio sobre tudo que está disponível a ele no reino mineral, no reino vegetal, junto ao reino animal, ele constrói estas maravilhas, o que o homem não poderá fazer quando despertar o seu cabedal e a sua potencialidade divina? É sobre isso que ele está nos colocando. Outrora, quando chegaram aqui os capelinos, eles eram tidos e havidos como deuses. Mudaram o curso do rio Nilo, mudaram o curso do rio Tigres e Eufrates, mudaram todas as realidades que ali estavam. E mais, estando fora do corpo, volitavam. Então eram tidos como deuses. Mas na verdade eram seres apegados, éramos nós, neste momento, nos planos que aqui aportamos, que realizávamos de forma negativa, doentia. Está na hora de nós despertarmos esta potencialidade de uma forma correta. Estávamos volitando, mas em baixas altitudes, não tínhamos moral, não tínhamos padrões elevados. Mas ele continua para que façamos agora, se o homem fez aquilo, agora é necessário nos intensifiquemos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo. Então a gente veio para desconstruir o que nós construímos de uma forma indevida. O que é este pensamento animalizado? É um pensamento que tem que ter um álibi, tem que ter uma recompensa material, que tem que ter um objetivo apenas e tão somente das sensações, que tem que ter um objetivo apenas e tão somente para o mundo exterior. Então a gente tem que renovar essas disposições. Enquanto isso ainda permanecer e perdurar no nosso espírito, nós seremos eternos insatisfeitos. Então olha bem o que ele está nos colocando. A gente veio para renovar aqueles que já buscam os aspectos espirituais da vida. Não podem mais comungarem destes valores materiais. Estes valores materiais não podem falar tão alto como tem feito na vida das pessoas. Então olha como ele continua.
construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima. Então eu estou colocando aqui, a fraternidade legítima virá quando nós nos dispusermos a colaborarmos, a contribuirmos para um mundo novo, de doação, de servir, de auxiliar, de ser alguém que está pensando no bem comum, está pensando no outro, está pensando agora nas suas horas vagas, para que ele possa contribuir minorando dores e problemas a ele e reparando erros de outrora, atingindo e ajudando irmãos, claro, mas é importante que nós entendamos, se a gente construiu estradas que ligavam-se uma cidade a outra, agora nós temos que construir estradas sólidas que levam-nos a nós nos conectarmos com o nosso Pai, nós nos conectarmos com o nosso irmão, nós buscarmos agora o coração das criaturas. E ele continua, concretizando obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas. E olha lá, então, olha bem o que ele está nos dizendo. Enquanto nós não entendermos, isto é verdadeiro, o resto é ilusão, criada pela mente humana doentia. Então nós estamos afeitos àquele mundo criado pelo Maia, que nos fala os hindus, que é uma mentira, é uma aleivosia. Isso é irreal, isso não existe, não tem agora uma durabilidade. É criado e recriado pela mente humana doentia, que faz com que, conjuntamente, a gente acredite que isso seja o real valor da vida. E aí nós estamos presos a uma situação. E o Cristo veio tirar a hipnose. Se nós não fizermos obras de elevação do nosso sentimento, que o nosso raciocínio possa agora repercutir de uma outra forma. Eu posso contribuir, eu posso minorar, eu posso auxiliar, eu posso servir, eu posso me dedicar, eu posso me doar, eu posso me sentir em paz. Porque eu passo a partir daí a criar essas estradas sólidas. Então veja lá o que nos é trazido por Alexandre. E ele continua, formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Nós trouxemos esta imagem aqui. Enquanto isso não for uma verdade, nós estamos nos defendendo das pessoas. Nós não estamos nos abrindo para o melhor de nós mesmos, porque as pessoas querem roubar as nossas energias, porque as pessoas estão, a partir daí, doentes e estão culpando aos outros pelos seus problemas, imaginando que existe alguém culpado pelos seus problemas. Enquanto nós não entendermos que nós somos a causa e solução dos nossos problemas, nós ficaremos atacando, roubando, denegrindo, prejudicando e não estabelecendo essa relação santificada entre as criaturas humanas. Então é isso que o Cristo veio nos colocar. Estes são os preceitos de um mundo de regeneração que está às portas de ser desvendado por nós. Ou nós acreditamos e passamos a partir daí a nos colocar um respeito, a dar um basta, não deixar que os outros nos roubem, não deixar que eles a partir daí queiram trazer, a partir de uma série de posicionamentos infelizes, nos prejudicando, nós não estaremos nos ajudando e ajudando a relação humana. Então, estabelecer parâmetros. Eu entendo, eu compreendo, mas eu não quero esse tipo de relação doentia, porque é uma relação invasiva, é uma relação destrutiva, é uma relação que gera problemas a todos que estão envolvidos nesta relação. É uma relação de a pessoa não acredita, a pessoa não é sincera, a pessoa está sempre vendo de uma forma enviesada as coisas. A pessoa está sempre se sentindo enganada. Então nós estamos no meio de lobos. E como faremos no meio de lobos? Agiremos como uma ovelha ou iremos fazer com que mostremos os dentes para que eles estejam à distância? É isto? Esta é a proposição que nos traz Humberto de Campos. Quando passaram por uma situação, por uma localidade, um sábio. E o sábio viu uma cobra agora que atemorizava a todas as pessoas desta localidade. E o sábio foi conversar com esta cobra.
e vai dizer a ela: é necessário que você abrande o seu proceder, é necessário que você tenha maior entendimento e compreensão das pessoas, porque isto está gerando em você um problema que vai ter sequência, que vai irá continuar, você continuará com problemas. Então ele tentou levá-la a uma domesticação. Passado um tempo, este sábio retorna e ele vê que a cobra está totalmente agora adoentada, com problemas, com feridas. E ele vai ter com ela dizendo: o que aconteceu? Eu segui a risca o que o senhor me disse, mas a partir daí, as pessoas o que me fizeram? Elas me ultrajam, elas me humilham, elas me apedrejam, elas passaram a não ter medo de mim. E o sábio disse: mas eu não disse para que você não mostrasse os dentes, para que elas se coloquem no devido lugar. Então nós temos que nos posicionar. As pessoas querem roubar, querem envolver, querem prejudicar. Relacionamento sincero nós sentiremos quando as pessoas estão igualmente, espontaneamente voltadas ao bem. Enquanto isso não for possível, que coloquemos uma diretriz de respeito, de parâmetros saudáveis. E ele vai continuar. Vamos ouvir perguntas. Todos nós somos suscetíveis desse tipo de situação, ou seja, desse roubo, dessa troca de energias, ou há pessoas que, por isso ou aquilo, são mais blindadas ou até mais suscetíveis? O que acontece é que se a pessoa não se dá o respeito, se a pessoa não se coloca parâmetros saudáveis, ela está suscetível a ser roubada por pessoas maldosas, ciumentas, egoístas, maledicentes, que querem e não sabem por que isto se faz de uma forma natural para elas. Elas nem percebem, elas se acostumaram com o roubo, quando o roubo não é o normal. O normal é a relação de respeito para que exista a troca. E quando nós estivermos muito bem posicionados, moralmente, espiritualmente, sabendo o que queremos e o que não queremos, o que aceitamos e o que não aceitamos, nós poderemos doar e receberemos a partir daí de esferas superiores o amparo daquela doação que fizermos, porque esta pessoa não está sabendo o que é melhor. Mas enquanto nós não estivermos conscientes, isto eu não concordo, isto é prejudicial à minha pessoa e àquela criatura humana. Enquanto nós não colocarmos padrões razoáveis, nós seremos atingidos. E, portanto, para nos blindar, a prece, nos colocar respeito, nos colocar parâmetros saudáveis para que nós nos mantenhamos equilibrados. Vamos continuar. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Eu trouxe aqui a ideia de Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, e ele utilizou-se da mescalina e foi supervisionado nessa sua utilização. E ele relata nos seus livros Admirável Mundo Novo, na Abertura de Percepções e outros, ele vai relatando tudo isso que ele percebeu. E ele ficou tão vicioso nisto que nos últimos instantes da sua vida, no ano de 1963, ele pediu para sua esposa dar a ele a mescalina. Ele não sabia mais viver uma vida normal. Ele queria estar vivendo um mundo miraculoso. Então não provoquemos isto, nós não podemos sair de um processo em que é necessário. Um outro exemplo, Stanislav Grof, que criou a psicologia transpessoal, que é um psicólogo tcheco, psicanalista, que vai se radicar nos Estados Unidos, ele vai se utilizar do LSD. E posteriormente, isso vai ser proibido e ele vai criar a respiração holotrófica. E vai, a partir daí, curar os seus pacientes para que eles adentrem para dentro de si mesmos e conheçam o inconsciente. Como é que ele fala com o inconsciente? Uma respiração profunda, através de uma meditação. Então ele está nos colocando coisas importantes. Não provoquemos este desenvolvimento prematuro. E olha que eu trouxe aqui. Pessoas que fazem os outros saírem do corpo a partir de técnicas. E estas técnicas de projeciologia, de conscienciologia, leva a pessoa muitas vezes a não estar preparada a viver uma realidade. E pode cair num quadro de alucinação, de perturbação, de obsessão e de muitas influências doentias.
Então não provoquemos o desenvolvimento prematuro, deixemos as coisas seguirem o seu curso. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Então ele está nos alertando. No ano de 1963, este livro, ou melhor, de 44, desculpe, é trazido, ele nos alerta de coisas que eles estavam vendo que as pessoas iriam buscar o desenvolvimento artificial. E o processo artificial gera problemas à alma humana. Então, gerará uma série de alucinações, como nós vemos hoje, pessoas buscando chá de ayahuasca, buscando isto, buscando o santo daime, buscando, e leva a problemas. A pessoa que não está madura não está preparada a estas vivenciações. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Então veja bem, quando nós desenvolvermos estes padrões, o que vai acontecer? Nós estaremos preparados para as realidades. Chico Xavier, certa feita no plano espiritual, queria saber quais eram as consequências disso. E Emmanuel disse, hoje você tomará um alucinógeno. E o que aconteceu? Ele ficou profundamente contristado, porque ele já não estava bem, aquilo amplificou o seu estado emocional. Passado alguns dias, aquilo agora havia sido superado, ele estava tão bem, e Emmanuel vai dizer, você vai tomar hoje, no plano espiritual, desdobrado, tomou em corpo espiritual. E aí o que vai acontecer? Ele fica inebriado, ele fica eufórico, um estado de êxtase, e aí ele é trazido, passado agora os resultados e consequências daquilo que havia ocorrido, Emmanuel vai dizer para ele, você entendeu? Ele vai amplificar um estado que existe no teu íntimo. Então nós não deveremos criar problemas. Uma alma angustiada vai criar transtornos maiores. Uma alma pacificada não precisa disso porque está em paz. Não vai buscar isso porque já está tranquilo. Só vai buscar quem não está insatisfeito, querendo coisas diferentes. E as coisas ocorrem no momento adevido. Precipitar as coisas é criar transtornos a nós. O que nós temos é progredir na nossa virtude. Então eu trouxe aqui melhorar os padrões do nosso coração, dos nossos sentimentos, buscar a partir daí ajudar, acentuar o próprio equilíbrio. E o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Isso é lei da vida. Quando eu estou agora estudando, eu vou ampliando os meus horizontes mentais. Quando eu estou agora servindo, quando eu estou fazendo o meu melhor, vão ampliando as possibilidades de auxílio. Quando eu estou estudando e passando aos outros os meus conhecimentos, as coisas vão se amplificando. É lei da vida. Batei e abrir-se-vos-á. O Cristo está nos dizendo, quando eu devo abrir? Quando eu estiver em condições de bater. Quando eu devo bater? Quando eu estiver em condições, porque eu dei o meu melhor, aquilo está disponibilizado a todos que estavam em meu convívio, e aí novos conhecimentos irão serem possibilitados àquela alma. É algo natural que nós temos que compreender. Mas ele continua nos colocando, se o desejo de transformar o próximo atormentai-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor. Olha o que ele está nos dizendo, porque isso aqui é algo que nós precisamos parar e pensar. Por que que nós ficamos atormentados por mudar o outro? Porque a gente fica incomodado com a coisa que eu não quero olhar. Esta coisa que me incomoda é uma coisa que eu não olho. Por eu ter problemas com aquilo, eu jogo para dentro de mim mesmo, e quando o outro me manifesta algo que me perturba, que eu não tive olhos, não tive força, não tive empenho para modificar, eu quero que aquilo fique distante. Então eu critico, eu faço uma série de apontamentos, eu faço uma série de críticas agora desairosas, problemáticas, eu faço um juízo crítico com a vida dos outros. Por quê? Porque aquilo que me incomoda, que eu não consegui olhar, não consegui mudar,
está sendo manifestado aos meus olhos através do outro. Porque se aquilo que se precipita sobre mim mesmo, uma atitude doentia do outro, tivesse sido superada por nós, nós saberíamos o quão difícil aquilo foi, o quão problemático aquilo foi, e compreenderíamos no outro aquela doença e estimularíamos a ele a mudar os seus padrões. Se nós não passamos perto daquele problema, nós não temos olhos para ver. Nós não temos como entender aquele problema. Eu só consigo ver no outro o que existe em mim. Quando superado, eu vejo de forma tranquila. Quando não superado, eu vejo de uma forma crítica. Então ele está nos dizendo, existem 1000 modos de fazermos isto, ajudarmos. E fazer isto significa auxiliar, não esperando que o outro se modifique, não querendo que o outro se melhore à conta de uma palestra, à conta de uma humilhação, ou o que quer que seja. Então, a gente tem que se modificar para que isso se instaure. E olha como ele continua. E que somente depois do fruto amadurecido, há provisão de sementes, com que atender às necessidades de outros núcleos da semeadura. O que ele está nos dizendo? O seguinte, este fruto, ele está maduro. Então, o que acontece é que as sementes são desalojadas dele. E sendo desalojadas dele, o que vai acontecer? Ele vai fazer novas semeaduras. O que ele está nos colocando para que façamos a analogia é um ser maduro. Um ser maduro é um ser que pode agora possibilitar que exista semeadura aqui e acolá. Um ser que não está maduro, ele não pode produzir nada, ele não tem maturidade. E não tendo maturidade, ele não vai lançar de si mesmo uma semente. Então, esta analogia que Alexandre nos trouxe é para que compreendamos. O fruto chega na fase da maturação, a partir daí ele vai se denegrindo, ou mesmo que seja comido por animais, por pessoas e por que quer que seja, por pássaros, vão agora sendo as sementes desalojadas e a semeadura vai se fazendo para novos frutos ali frutificar. Então é sobre isto que ele nos traz. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Então falar não significa nada se não tiver a companhia das obras, das atitudes. As atitudes só têm um peso se elas estiverem consonantes com as minhas palavras e com os meus pensamentos. As minhas palavras têm um peso maior se elas estiverem coadunadas pelo pensamento e pela atitude. Então é isso que nós temos que entender. É uma tríade. Eu sou uma criatura, e nos é perguntado para Emmanuel, como é que a criatura adquire o magnetismo pessoal? É isto. Uma atitude consentânea com as palavras e consentânea com os pensamentos. Então você vê veracidade, sinceridade naquela criatura. Você vê que é verdadeiro aquilo que ele coloca. Ele está fazendo o seu melhor para que aquilo se estabeleça. E aí a pessoa passa a ter uma credulidade, passa a ter uma hipnose, um magnetismo sobre os outros, sobre as coisas. É isto que nós precisamos entender. E quanto mais afetiva, espiritualmente falando, essa criatura, quanto mais ela tiver desenvolvido os sentimentos, melhor ela terá um poder de envolver pessoas. Então, é sobre isto que Alexandre está nos colocando. Não vos falo, olha que ele está nos colocando, tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico. Então, não é somente uma obra que nós realizamos, porque ela pode ser proforme, ela pode ser porque eu gosto das companhias, eu gosto do local, mas eu não acordei para a realidade real da vida, a realidade intrínseca, verdadeira. Eu não acordei, estou fazendo porque eu sou levado, porque eu me sinto bem, porque isto e aquilo. Ele está falando algo a mais. Não vos falo tão somente disso, mas muito particularmente das construções silenciosas, da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo.
Então, é um trabalho que passa desapercebido por muitas pessoas. Será que eu renunciei a falar mal? Será que eu silenciei um juízo crítico? Será que eu, a partir daí, compreendi melhor ao outro? Me coloco no lugar dele e entendo. Ele é uma pessoa que não tem elementos. Por que eu estou julgando a ela? Ah, mas ele teria que ter. Teria, mas não tem. Então eu tenho que julgar pelo que ele é, avaliar pelo que ele é na verdade. Então a gente está buscando coisas que precisamos entronizar em nós. Então, tornar estas construções verdadeiras para que nós possamos erigir em nós esse reino de Deus. E ele continua nos colocando da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma. Então, é sobre isto. Ou eu aprendi ou eu não aprendi a perdoar. Ou eu aprendi ou eu não aprendi a conversar de uma forma respeitosa. Ou eu aprendi ou eu não aprendi a ter paciência. Levar aos outros a esperança de que as coisas estão na hora certa, no momento aprazado, com as pessoas e com as circunstâncias necessárias ao nosso crescimento. Então eu tenho que compreender. Então isso aqui é uma aferição que cada um deve se fazer. Se nós não nos fizermos isso, nós estamos deixando de lado estas oportunidades, deixando de lado este grande manancial que a doutrina espírita nos traz. Então, o médium que se fará um médium que compreende mais as pessoas, ele irá compreender mais e melhor aquela criatura, mas sem que ele seja o advogado de defesa, sem que ele seja o advogado de acusação. Ele vai compreender e passar tudo aquilo que chegará através dele, de forma serena, de forma equilibrada. Porque o médium que gera transtornos, ele capta um problema, se envolve com o problema, aquilo é passado de uma forma muito indisciplinada. Por quê? Porque gerou dentro dele um conflito, gerou dentro dele uma situação belicosa. Então é sobre isso que ele está nos colocando, mediunidade e fenômeno. Ou eu pacifico a minha alma, ou eu melhoro os padrões espirituais em que eu estou situado, ou eu não estou me utilizando da melhor forma. E ele continua, no grande país de nossas experiências interiores. Então, no grande país de nossas experiências interiores, nós temos que fazer isto. É um reino que precisa ser desenvolvido. Olha como ele continua. Em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de vosso Pai. O nosso Pai quer que nós sirvamos mais e melhor. Compreendamos as incompreensões alheias. Entendamos os problemas e percalços que as pessoas se acostumaram a apontar nos outros, a denegrir nos outros, a acusar os outros, a estabelecer uma série de situações doentias. Então, é isto que é nos trazido. Se nós não nos transformarmos na vontade de nosso Pai, que quer o nosso melhor, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade íntima, nós estaremos externando a mediunidade de uma forma ainda doentia e não podendo captar planos e conceitos mais superiores. Então, isto é que nos é trazido por Alexandre. Entendamos, Alexandre nos está mostrando que não precipitemos, não nos preocupemos, as coisas ocorrerão no devido lugar. Até isto chegar, ele pode me encontrar em melhor situação íntima, interior. Ele continua nos colocando: em vossos serviços de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores. A obra do cristianismo redivivo, do Consolador prometido, é uma obra das esferas crísticas. Eles nos apoiam porque é necessário a espiritualização da Terra, é necessário a nossa espiritualização, mas nós que seremos os intérpretes deste processo, ou auxiliaremos na interpretação deste processo, deveremos nos modificar. Porque eles virem até nós como uma forma de nos estimular é uma coisa, mas se nós não cooperarmos com eles, por que eles vão ficar conosco? Nós não estamos nos utilizando das oportunidades.
mas aprendei a subir até eles, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são o mesmo para todos. Os caminhos são os mesmos, mas agora, se nós nos elevamos, se nós saímos do ramerrão humano, se nós começamos a olhar a vida de uma outra forma, se nós começamos a não nos preocuparmos e não nos apequenarmos com as questões que se nos apresentam a todo instante, se nós entendermos a hipocrisia, se nós entendermos o roubo, se nós compreendermos que isto é o normal, mas eu não preciso viver consoante a esses padrões. Eu estou me respeitando, eu estou me colocando outras buscas e outros paradigmas. Então, se isso não for feito, eu entro nestes padrões materiais e ficarei revoltado, ficarei insatisfeito, ficarei insubordinado, ficarei uma criatura rebelde para com a vida. E olha bem o que ele fala: e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores. Eles nos estimulam, mas se eu faço empenho, se eu tenho boa vontade, se eu tenho uma avaliação criteriosa ao meu próprio respeito, querendo me auxiliar, ainda que eu me perdoe em muitos instantes, de erros, de deslizes, mas eu não posso dizer que imaginar que isso pode ser corriqueiro. Eu tenho que a todo momento estar olhando a mim mesmo com uma profundidade, com a acuidade um pouco mais profunda. Então nós vamos exigir o sacrifício deles e eu não faço a minha parte? Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. A pergunta é essa: nós quebramos algum momento o fio de luz que nos liga? Não, não quebramos. Mas o que ele está nos dizendo é o seguinte: às vezes fica uma réstia. Às vezes fica quase que algo insignificante. Eu me devotei tanto ao mal, eu me coloquei em tantas situações materializadas, que a partir daí, a conexão é quase que inexistente. É quase que pueril. Então vamos robustecer esta conexão. E robustecer significa: eu preciso me melhorar. Eu preciso estar buscando a todo instante novos parâmetros. Não permitais que o egoísmo e a vaidade e os apetites inferiores e as tiranias do eu vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Então olha bem o que ele está nos dizendo: o que vai fazer com que aquilo não se manifeste, a divina luz do nosso Pai, que é a fonte diretriz e alimentadora das nossas almas, é a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Isto se manifesta a partir de buscas pelas aventuras e pelas buscas equivocadas que temos a nível exterior. E a partir daí passamos a não mais refletir de uma forma clara, plena e cristalina a esta luz que está disponível a nós. Então a doutrina espírita nos traz elementos para que entendamos, para que eu possa manifestar cada vez mais a divindade que já existe em tamanho diminuto em cada um de nós, mas que vai se robustecendo. Eu preciso me avaliar e estar alijando de mim mesmo estas lutas e contendas materializadas e hipnotizantes que nos caracterizaram ao longo dos séculos. Ele continua nos colocando, olha bem como ele nos fala: recordai que, em nossa capacidade de servir, ele está fazendo uma comparação. Olha bem, recordai que, em nossa capacidade de servir, em nossas posições de trabalho. Então ele vai fazer uma analogia. Muito bem, vamos parar e pensar. Eu trouxe aqui pessoas que estão servindo com alegria, com euforia, fazendo o melhor que elas podem. Elas estão fazendo luzir esta divina luz. E ele vai fazer a analogia da seguinte forma: estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Então tudo no mundo material é alimentado pelo sol. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidades apresenta esta pedra para refletir o brilho solar.
Quanto mais nós nos purificarmos, quanto mais nós nos melhorarmos na nossa intimidade, mais nós iremos refletir o brilho do nosso Pai, a divina luz. Então a analogia é nesse sentido. É possível que façamos isto, façamos com amor, façamos com denodo, façamos com entrega, façamos com alegria, para que a partir daí sejamos o melhor de nós mesmos aonde quer que estejamos. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano. Então veja bem, a pessoa olha o fenômeno e coloca ele no primeiro plano, ele está colocando, coloque no segundo plano. Somos a todo momento intermediários do mais alto ou não. Eu posso ser um médium com potencialidade física, com potencialidade intelectual, mas eu não estiver a moral, eu estarei prevalecendo ou fazendo prevalecer o fenômeno. Se eu tenho moral, se eu busco os aspectos espirituais, eu estarei sendo, ainda que não no exercício apenas da mediunidade, sempre um veículo do bem, sempre um intérprete das coisas superiores. Lembrando sempre de que o espírito é tudo. O espírito é tudo, isso que nós temos que compreender. Alexandre silenciou e entrou agora em rogativa silenciosa. Então vamos entender agora. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava. Então, o que estava acontecendo, a transfiguração, que nós vamos mostrar, de Alexandre, pela primeira vez observava acontecimento tão singular. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa. Sua fronte emitia luz e sua intensa luz, e suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes, saíam delas raios brilhantes, que caindo sobre nós, aqueles que estavam assistindo a este espetáculo, pareciam infundir-nos estranho encantamento. Olha o que ele está nos dizendo. Ele já havia visto em nosso lar fenômenos singulares, ele já havia visto no livro Os Mensageiros fenômenos maravilhosos na colônia com Alfredo e com Ismália. Ele já havia visto muitas coisas, mas nunca havia visto uma transfiguração. Nós vamos mostrar o que é. E aí, eles estavam todos encantados. Profunda emoção dominou-me o íntimo. E quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito opresso de júbilo inesperado. Então ele estava chorando de emoção. Depois de êxtase sublime, Sertório compreendeu e vai explicar. Mas veja bem, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo a seguinte situação. O que é a transfiguração? A transfiguração é, nós temos agora o nosso corpo espiritual, no caso dele, o corpo mental se sobrepõe ao corpo espiritual. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a seguinte coisa, uma nova fisionomia se instaura. No mundo material, nos relatado no livro dos médiuns vários fenômenos de uma menina que fazia transfiguração facilmente na sua vida corriqueira. E ela agora apresentava outra fisionomia. Ele mostra, é uma contração muscular? Não, um médico, nos relatado isso no livro dos médiuns, que ele pesou esta menina antes e depois, e viu-se que a aparência dela era outra, o peso era outro, o irmão dela, que havia desencarnado, se fazia visível. Então transfigurar é mudar a fisionomia, porque o corpo espiritual é agora envolto pelo corpo mental. O corpo mental capta agora vibrações provenientes do mais alto e dão uma outra fisionomia e fazem com que esta translucidez possa agora passar aos outros. Então vai explicar agora Sertório. É verdade que por várias vezes eu presenciara, André Luiz fala, a oração de entidades elevadas, oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observara dantes
semelhante transfiguração. Tocando-me o braço, de leve, o companheiro Sertório acentuou: todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre. Então, o que ocorreu, ele agora no corpo mental captou todas as vibrações superiores e neste momento transformou-se em intermediário de dádivas para nós. Não apenas mudou a fisionomia, mas doou-nos a todos que ali estavam a isto. E é por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade aquilo que ele possui e que ele captou, pois ele se fez intérprete intermediário do mais alto. Compreendia a beleza da cena e a sublimidade da lição. Então, neste instante, ele estava em êxtase. Decorridos alguns segundos, o grande orientador, retomando o seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Então nós vimos aqui neste capítulo o que é a mediunidade vista sob o prisma espiritual, sob a vertente elevada. Vamos responder pergunta para concluirmos a aula. Mas ele se transfigurava exatamente no quê? Numa figura dele do passado que ele se identificava, no seu eu verdadeiro ou em algo que ele gostaria de ser? Ele se transfigurava numa mescla de todas as vibrações que foram trazidas do mais alto a ele, ou seja, de uma potencialidade muito grande de luz. Nem uma fisionomia real deve ter ocorrido junto a ele. Mas se houvesse essa transfiguração que o Felipe está colocando, poderia ser relacionado a um passado, poderia, ou de algo que ele gostaria de ser. Mas no caso específico, como ele estava sendo intermediário, eram luzes sacrossantas que chegavam até ele e ele apenas manifestava isso. Então nós vamos finalizar a nossa reunião agradecendo o amparo, o auxílio, a proteção e na próxima reunião iremos estudar o próximo capítulo sobre materializações. Gratos, confiantes, finalizamos dando graças a Deus e que assim seja.